o professor estava comentando das prisões em relação à Lagoinha, e professor, o que a gente teve hoje, inclusive, foi o deputado Rogério Correia falando sobre o envolvimento do Nicolas na questão com a Lagoinha junto, e Banco Master e tudo mais. Parece que encontraram o número do telefone do Nicolas Ferreira nas mensagens, nas trocas de mensagens. Então, isso tem tudo a ver com o que o Renan Santos da MBL colocou, que o Nicolas estaria querendo fugir, criar uma cortina de fumaça, e acho que uma boa cortina de fumaça seria essa romaria, né, professor? É claro, sem dúvida. E o segundo... O Zettel. Obrigado. O Zettel é pastor da Lagoinha, que é a igreja do Nicolas Ferreira, que tem o apoio do André Valadão, onde professor Viaro, ao viajar... Foi afastado, você já sabe, né? Foi afastado, né? Depois do rolo, a Lagoinha afastou ele. Claro, né? Afastou pro forma. O Flávio Bolsonaro, quando foi para os Estados Unidos, onde ele foi ungido? Na igreja do André Valadão. Esse Zettel, de doação para o Bolsonaro, deu 3 milhões de reais. O senhor sabe quanto que ele doou para o Tarcísio de Freitas? Foi o maior doador individual da campanha do Tarcísio de Freitas. 2 milhões de reais para o Tarcísio de Freitas. Sim. É um belo pix, né? Essa questão do Banco Master, eu acho que pode ser um divisor de águas. Mas eu confesso que a expectativa que eu tenho de que as averiguações realmente sigam adiante e que nós tenhamos revelações surpreendentes, isso com a atuação estranhíssima do ministro Dias Toffoli, me parece cada vez menos provável. Mas vai ficar como uma espécie de espada de Damocles sobre o mundo político brasileiro. Porque as consequências de revelar o que se sabe do Banco Master são imprevisíveis, não é? Sim. Agora, o senhor, quando analisa essa questão envolvendo o bolsonarismo como um todo, qual é o foco principal deles hoje? É a anistia ou é, de alguma forma, tentar garantir uma eleição, seja do Flávio, seja do Tarcísio, ou é tudo junto? O senhor vê algum tipo de planejamento estratégico de pautas por conta deles? Não, professor Viaro, eu acho que o bolsonarismo entrou no modo de pura sobrevivência. Isso por dois motivos que são muito relacionados e que também tem algo a ver com uma análise semiótica básica. Todo movimento político, ele só se torna longevo quando ele tem uma ideia-força. Por exemplo, o peronismo ainda hoje é tão importante na Argentina porque o peronismo que é importante não é dos anos 70, quando o Perón volta do exílio, ganha a presidência e está com a Isabelita Perón, e é um desastre o último governo do Perón. Ele falece no cargo, é realmente desastroso. Mas o Perón, que permanece na memória do povo argentino, é o Perón de 1949 a 1955, quando ele é deposto. E o Perón é deposto com auxílio americano, quando o Perón, muito antes do movimento dos não alinhados existir, o Perón queria propor uma autonomia, o que mais tarde seria chamado de terceiro mundo, e queria propor uma autonomia que incluiria uma autonomia financeira de países como a Argentina. E o Perón foi deposto em 1955. Mas entre esses 6 anos do governo do Perón, na história da Argentina, ainda hoje, professor Viaro, os números do Perón não tem igual no que se refere criação de escolas, criação de hospitais, centros de lazer, direitos do trabalhador. Há uma memória objetiva da presença do Perón que ainda hoje permanece fundamental. Para dizê-lo de forma mais clara para a nossa audiência, imaginemos que o Lula, amanhã, convocasse uma cadeia de rádio e televisão e dissesse que, depois de muito refletir, chegou à conclusão de que o fim da escala 6x1 não é produtivo, porque melhor ter trabalho com poucos direitos do que trabalho algum. O senhor concorda, professor Viaro, que isso marcaria o princípio do fim do lulismo? Não é verdade? Sim. O bolsonarismo tinha duas ideias-força, interrelacionadas. A primeira delas era o patriotismo. O amor à camisa verde e amarela, o Brasil voltou a ser objeto de paixão. A outra era a imagem do Bolsonaro como um capitão, como um mito.
exemplo de virilidade, de homem, no sentido bem tradicional do termo. O que aconteceu nos últimos tempos? Para salvar a pele do Bolsonaro, o bolsonarismo cada vez mais se revela o seu oposto. Não há nacionalismo possível na terra estrangeira. Você não pode ser patriota do Trump, sendo brasileiro. As tentativas do Eduardo Bolsonaro de ele, ao se jactar junto com um influenciador de extrema-direita, Paulo Figueiredo Filho, pelo tarifaço, pela aplicação da lei Magnitsky, pelo eterno tic-tac, Trump, em 72 horas, invadirá o Brasil. O Eduardo Bolsonaro ter dito que esperava ver um porta-aviões no Lago Paranoá. O Flávio Bolsonaro afirmar que desejava mandar uma mensagem em inglês, aquele inglês tosco da família, ao Pete Hegseth, que é o secretário, agora é de guerra, não é mais de defesa, o ministro da guerra dos Estados Unidos, dizendo, olha, nós temos aqui também na Baía da Guanabara barcos com traficantes, pedindo que ele bombardeasse na Baía da Guanabara, professor Viaro. Aham. Não há patriotismo que resista a isso. De um lado, de outro, para tentar minorar a pena do Jair Messias Bolsonaro, a família involuntariamente destruiu qualquer possível imagem de mito. O mito não pode vomitar de cuecas às 2 horas da manhã. O mito não pode dormir soluçando. O mito não pode se levantar da cama e estar de tal forma desorientado que não consegue chegar ao banheiro. É uma coisa... É lamentável, é patético. Então, o bolsonarismo entrou num modo de sobrevivência. A indicação do Flávio Bolsonaro é um modo de sobrevivência do modus operandi da família. Porque para o Bolsonaro, acredite nisso, professor Viaro, para o Jair Messias Bolsonaro, pior do que ficar na prisão é ver a Michele Bolsonaro ser presidente. Para Michele Bolsonaro, o verdadeiro castigo é o Alexandre de Moraes liberar para ela visita sem limites na Paputinha. Se o Alexandre de Moraes fosse, como eles dizem, um psicopata perverso, Pedro, sabe o que o ministro Alexandre de Moraes faria? Publicaria amanhã uma decisão permitindo a Michele Bolsonaro dormir todas as noites na Paputinha. Isso seria, de fato, seria a prova de uma psicopatia sem limites. Eu ficaria revoltado com o ministro Alexandre de Moraes se ele decretasse que a Michele Bolsonaro pode dormir todas as noites na Paputinha. Então, percebe, professor Viaro? O bolsonarismo entrou agora num modo de sobrevivência. Agora, todo cuidado do mundo. Isso, obrigado, ganhei um café, obrigado. Isso fortalece a extrema-direita brasileira, Pedro. Porque a extrema-direita fica livre. A extrema-direita perde. Perde algo que nenhum de nós antecipou e que nós temos que, com honestidade intelectual, reconhecer que erramos. Nenhum de nós antecipou, Pedro, que este homem, com evidentes limitações cognitivas, monotemático, monocromático, unidimensional, teria carisma messiânico. Mas entre 2017 e 2022, o Bolsonaro demonstrou que ele tinha um carisma messiânico que nenhum de nós antecipou. Então a extrema-direita perde voto. Nesse sentido, perde esse apelo popular. Mas a extrema-direita ganha em projeto e em método. E o projeto da extrema-direita, há um projeto. O projeto é a pinochettização do país.